Fala, meu lindo! Minha linda! Aleluia! É lindo! Que Deus abençoe você que chegou nessa palavra. E eu vou te falar, lindo, tenha certeza, essa palavra vai trazer o maior crescimento da sua vida. Eu quero que você saiba do começo, 2024 será um ano onde Deus vai acelerar as coisas, aonde você vai chegar a lugares que nunca chegou, vai viver coisas que nunca viveu. Porque quando a gente sabe o que nos paralisa, a gente sabe o que precisa destronar. Amém? Mas não antes, é claro, de eu fazer o pedido de aonde. Isso, meu amor, curte o vídeo rapidinho, ó, já dá um joinha. Meu filho, quando vê meu vídeo, fala: vou dar um joinha para ajudar o meu pai. Então, curte o vídeo. Curtiu? Compartilha, manda nos amigos, do grupo de amigos, aqueles grupos bandido que você tá, grupo de anúncio. Manda lá também, manda nos grupos da família que você não queria estar, mas é obrigado. Manda para todo mundo. Porque, meu lindo, a gente está chegando perto de uma marca histórica: 10 milhões de inscritos. Então, checa se você ainda não é inscrito. Nesse exato momento, faltam menos de 300 mil pessoas. Pouquinho. Se inscreve, ativa o sininho. Toda segunda-feira tem uma palavra de Jesus para você aqui. Há 6 anos sem falhar. E por falar em mensagem, vamos pro vídeo. Eu não sei por onde que eu começo. É porque é que tem coisa que paralisa e tem coisa que acelera. Simples. É muito didático. Tem coisas que nos travam, mas tem coisas que nos destravam. Tem coisas que desaceleram, mas tem coisas que trazem uma aceleração surreal na nossa vida. Então, eu não sei por onde eu começo. Se eu começo pela aceleração ou eu começo pela desaceleração. Eu acho que o mais lógico é a gente começar aonde nos trava. Então vamos lá. O texto bíblico que vai nortear a nossa caminhada, eu já vivi essa mensagem, esse texto, não essa mensagem, milhares de vezes. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Luquinha, capítulo de número 5 e versículo de número 6. Eu gosto de Lucas porque Lucas dá uns detalhes que outros evangelhos não dão. Lucas era sistemático, era metódico. Dizem que ele era médico e talvez um dos mais doutos de todos os discípulos. Então quando ele dá o detalhe eu curto, porque eu gosto do detalhe. Irmão, eu detesto fofoca mal contada. Sabe aquelas fofocas que a pessoa não dá nome? Não fala pra mim. Quando a pessoa começa a falar, eu já falo: senhor, com licença, obrigado. Já deu meia-noite, pode falar nome. Irmão, eu quero completo. Aí o bom do Lucas é que ele conta muito completo essa história. Olha só. E fazendo assim, eles pegaram uma grande quantidade de peixes e a rede se rompia. E eles acenaram aos seus companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, e a ponto de começarem a afundar. E vendo isso, Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele estava admirado, e todos que estavam com ele diante do arrastão de peixes que tinham feito também estavam. Só que estavam Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios do Pedro. E disse Jesus a Pedro: não temas, porque de agora em diante você não vai mais pescar peixes. A partir de agora você vai ser um pescador de homens.
Vou te falar um negócio. Essa mensagem só é possível quando ele chega na história. Enquanto Jesus não chega na história, a gente é um mar sem vento. É uma embarcação à deriva. Sabe qual é a maior alegria da minha vida? Porque como evangelista, a minha missão precípua é apresentar Jesus às pessoas. Trocando em miúdos, é trazer vento para mares parados, de embarcações à deriva. Nesse mundo, somos uns barquinhos à vela, no meio do oceano, esperando o vento chegar para poder navegar de vento em popa. Então essa é a história. Só começa a navegar se ele chegar na história primeiro. Eu sei que o que a gente ouve hoje é: se você se esforçar, se você dar o seu melhor, se você acordar cedo, se você fazer, se você isso, se você aquilo, 1 milhão de pressão na nossa cabeça. Nos prometem: você vai ser rico, você vai ser próspero, você vai dar certo. Se você comprar o meu curso, então esquece, você vai voar. Eu não vou falar nomes, tá? Os irmãos fofoqueiros tudo me olhando. Fala nomes. Para. Se me perguntar de novo eu falo. Ô gente, olha só. Então, não é a força do homem. Posso te falar, lindo? Se depender de você, você está no sal. Você vai ser a vida toda igualzinho você está agora. Fala para quem está no teu lado. Eu sei que você ama falar com o irmão do lado. Diga para ele: se Jesus não for na tua vida, você não sai do lugar. Me alegro saber que o Deus que eu apresento às pessoas não é um Deus morto, é um Deus vivo. Me alegra saber que Ele não é um Deus que não ouve, é um Deus que ouve e que responde. Mas me incomoda o fato de ter descoberto uma coisa. Irmão, lembra que eu disse que eu sou um pouquinho nerdzinho assim? Aí, foi hoje isso. Eu estava preparando essa mensagem e o Senhor falou no meu coraçãozinho. Jesus fala comigo de um jeito diferente, tá? Jesus me chama de lindo igual eu chamo Ele. Então o problema é meu, cuida da tua vida. Minha identidade é sarada. Eu sou lindo, muito procedimento, mas Ele vê aqui dentro e Ele gosta de algo que eu ainda não descobri, porque Ele é muito bom. Aí Ele disse no meu coraçãozinho, hoje é tarde, cabecinha baixa, lendo. Ele disse: Dave, meu lindo, sou eu. Irmão, eu sou tipo João, o discípulo a quem Jesus amava. Ele me ama, e eu amo Ele, mas Ele me ama mais. Ele disse: sem mim, você é um barco à deriva no meio do oceano. Um barco a velas, que depende da chegada do vento para avançar. Amém, né? Nessas horas do campeonato era para eu estar assim. Mas eu dando a minha cabeça, falei assim: e tem como navegar contra o vento? Tá vendo? Eu acho que eu tenho algum problema, irmão. A primeira coisa que vem na minha cabeça é: Senhor, se eu sou o barco, a vela, você é o vento, tem como navegar contra o vento? Tem ou não? Ai, não, me ajuda. Todo mundo, tubarõezinhos, baby shark, turururu. Tem como navegar? Tem como navegar contra o vento? É raro. Vocês não foram pro Google? Eu fui. Irmão, tem. Todo mundo assim. Mas não tem lógica. Tem. Só que olha que interessante. Como o Senhor me provocou a pensar sobre, eu dei um Google. Eu fiquei vendo um vídeo de 20 minutos sobre navegação. Eu não devo ter entendido 10%, mas eu entendi uma coisa: dá para navegar contra o vento.
como? Você vira contra o vento, dá um ângulo de ataque, para que o vento faça a curva de um lado, a curva de outro, e então te impulsionar para frente. Mas não dá para navegar contra o vento de frente. Você tem que navegar de lado. Aí você vai, já pegou, calma. Bom, então vamos ver como é isso. Aí o barco navegando a favor do vento em polpa. O barco navegando contra o vento. O Baby Shark, escuta bem. O barco navegando com o vento a favor, vento em polpa. Barco navegando contra o vento. Navega torto, navega mais lento, mas navega. Só que não chega no lugar que o vento enviou. E sabe o que é mais maneiro? É que quando a Bíblia fala do Espírito Santo, diz que ele é um vento que sopra aonde quer. Portanto, na nossa vida, quem manda não é o timoneiro, quem manda não é o capitão, quem manda é o dono do vento. É ele que dá a direção, é ele que manda para o lugar certo. Aí eu já tenho o primeiro elemento que faz com que o nosso crescimento não seja mais paralisado, que é navegar na direção que ele quer. Oh meu Deus. Gente, nosso problema é que a gente quer fazer o nosso jeito. A gente é bom, mano. A gente é inteligente. A gente é cheio de plano. Sim ou não? A gente fez plano para até 2050. A gente tem o nosso caderninho do sonho. A gente, ai meu Deus. Irmão, é que eu me irrito com a gente. Sabia? Irmão, se eu sou Deus, eu não ia gostar da gente, sabia? Aí eu falei, não quero mais, povo chato. Irmão, a gente planeja tudo e não pergunta nada pra ele. Aí quando começa a dar errado, a gente diz, o Senhor me abandonou, o Senhor não me ama, o Senhor não gosta de mim. Irmão, o problema é só você mesmo. A gente planeja tudo sozinho, faz tudo sozinho. E quando a navegação faz assim, porque ele já chegou na tua vida. Se você está nessa mensagem é porque você já conhece ele, você já sabe quem ele é. Você já sabe, bebê. Agora, a primeira coisa que paralisa o nosso crescimento é não saber para onde a gente está indo. É não entender a direção que Deus tem para nós. O que eu percebo na minha vida é que eu naveguei muito tempo de lado, até o dia que eu descobri que o vento estava vindo de outro lugar e me enviando para um lugar que eu não sabia onde era. Mas no dia que eu ajeitei a vela, tirei o ângulo de ataque do barco e deixei o vento, em vez da proa, na polpa, minha vida mudou poderosamente. Obrigado, irmã da esquerda. Amém. Minha linda, sabe o que eu estou dizendo? Quando você sabe o que Deus quer para você, você sabe para onde apontar as suas forças, você sabe para onde mirar a sua flecha, você sabe para onde você está indo. E o maior problema da nossa geração é não ter o propósito clarificado. É isso. A gente quer tudo, só não quer a vontade de Deus. A gente tenta tudo sem falar com ele primeiro. Tem gente que demora 30, 40, 50 anos para descobrir o que Deus tem para ele. Então está paralisado no tempo, não vai para lugar nenhum. Quando o pior, volta para trás. E essa é a primeira coisa que a gente precisa se libertar logo, que é saber o que Deus tem para nós. E eu sei a pergunta que você faz, mas como que eu vou saber disso? Perguntando, olhando, prestando atenção, lendo a palavra, buscando no Senhor. Mas isso demora? Não sei. Cada um é de um jeito. Tem gente que demora mais, tem gente que demora menos, mas só sabe quem procura. Quem não procura não acha absolutamente nada. Então, bebê, eu não queria dar uma receitinha de bolo, dizer assim, 2 mais 2, 2 ovos, bate, liquidificador, micro-ondas. Não, cada um é um jeito. Só que tem uma coisa, o nosso maior problema para descobrir o propósito não é o que vem depois que ele chega, é o que aconteceu antes de ele chegar. Quando Jesus chega na praia, ele não encontra um homem puro de coração, ele não encontra um homem sem marcas da vida,
ele encontra um homem carregado de cicatrizes, com problemas claramente visíveis. Você está entendendo o que eu estou falando? Cheio de problema, cheio de crise, cheio de identidade totalmente perdida. Porque quem você admira, você não pede para que vá embora, você pede para que fique perto. Só que Pedro tem uma sensação de pequenez tão grande, que quando ele vê o milagre, ele diz: sai de perto de mim, porque eu não mereço. E tudo bem a gente não merecer, mas falar para ele ir longe, aí também é longe demais. Isso mostra que tem algum problema aqui. E aí Pedro diz: para longe de mim. É porque ele é um homem cheio de problema. Ele é um homem com passado. E homens de passado carregado e mal curado não conseguem viver o futuro extraordinário que Deus tem. O nosso maior problema é que quando Jesus chega, Jesus pega a gente sempre carregado de passado. Minha maior dificuldade quando Jesus me alcançou não era acreditar no que Ele ia fazer, mas esquecer do que eu havia vivido. Quando eu voltei para Jesus, é uma coisa muito particular minha, mas eu me lembro que na noite que eu voltei para o Senhor, 23 de abril de 2009, eu fiquei 3 noites sem dormir, as noites sequentes, eu não dormia. Entrava alguém no meu quarto, e você sabe quem é, me acusava e me lembrava de coisas que eu queria esquecer para nunca mais lembrar, que me envergonhavam muito, e ele vinha e me lembrava. Tão lindo. Se tem algo que paralisa a gente de crescer, é o que a gente não se libertou do passado que carrega com a gente. Quando Ele chega, Ele não é só a causa do nosso futuro, Ele é o perdão para o nosso passado. Não, vai, eu vou melhorar. Mas o passado você precisa ser perdoado e precisa perdoar também. Porque lindo, ser perdoado e não perdoar é uma dívida que não consente. Sabe, não faz sentido. Quantos de nós fomos perdoados pelo Senhor, mas não conseguimos perdoar quem nos feriu? Fomos perdoados, mas não liberamos a mesma medida. Então alguém diz: eu quero prosperar, mas você é refém de uma visão de passado. Eu quero ser feliz no meu casamento, mas você é refém de um casamento mal sucedido que veio antes de você. Você trata as pessoas do jeito que eles tratavam, você age do jeito que eles agiam. Então, querido, posso te falar, você nunca vai viver algo novo. Você vai ser sempre a cópia do que você viu e vai reproduzir exatamente. É difícil, mas é a verdade. Sem direção, temos um problema, mas não adianta ele chegar e o nosso coração estiver morando no passado. Sabe uma outra coisa? Identidade. Se você não sabe quem você é, o vento chega e você não reconhece ele. Ou pior, ignora, porque pensa que é para o barco do lado, não é para o teu. Eu vou ser sincero com você, lindo. Existem mensageiros da palavra que acreditam que o evangelho, ele precisa destruir o coração do homem, no sentido de envergonhar, humilhar, botar no chão primeiro. O meu maior problema é gente que diz que eu massageio o ego. Tá tudo bem, o problema é deles. Mas o que eu entendo do evangelho é que quando o evangelho chega, ele apaga o meu passado, ele estabelece o meu futuro, ele restaura o meu presente, mas ele me traz um valor que o mundo nunca conseguiu me dar. Não, eu vou melhorar. Irmão, quando eu descubro que Deus enviou o Filho para morrer na cruz do meu lugar, eu recebo um valor que nunca recebi na vida em lugar nenhum. Como assim? Alguém morreu na cruz por mim? E foi por você também. Não, calma. É que tem que esperar ele ressuscitar. Não. Ele morreu por você. E ao terceiro dia ressuscitou. Ele morreu a nossa morte, para que pudéssemos ter a vida dele. Então, já temos 3 coisas: falta de direção, falta de identidade e passado. Eu vou continuar mais uma vez, mais um pouquinho só. Tem mais uma coisa: as pessoas que a gente anda.
Ih, pegou lá. As pessoas que a gente anda. Tem gente que quer viver uma vida incrível, mas só anda com gente que não acredita na possibilidade que Deus pode fazer algo sobrenatural. Tem gente que quer viver um casamento incrível, mas anda só com gente encalhada. O que foi? Não é essa parada de quer ficar rico, anda com rico. Não, irmão. É buscar gente que consegue acreditar no que você vê. É gente que te impulsiona a viver o plano de Deus na sua vida. Agora, a gente escolhe gente que toda a vida tá, ó céu, ó vida, ó azar, oh meu Deus, porque, oh meu Deus. Irmão, eu detesto caminhar com gente pesada. Gente, pelo amor de Deus, gente leve. Tem que ser leve. Irmão, a gente viaja em 8 pessoas, o mundo todo. A nossa equipe, irmão, se vazar o WhatsApp, vai todo mundo preso. O quê? Nossa, se vazar, irmão, nós estamos tudo no sal. Processo judicial, penal. A gente é tudo quinta série. A gente ri de umas coisas que não tem graça nenhuma. A gente ofende de graça. No nosso grupo, irmão, nasceu o filho de um membro ontem. Ontem nasceu. Hoje no grupo estava questionando a paternidade. Quem é o pai dessa criança? Porque a gente fez a conta e ele estava viajando no dia. Aí outro... Não, irmão, é loucura. Aí o outro diz hoje, mostrou a foto no grupo, no pior momento do grupo, o grupo em crise, mandou no grupo a foto dele com a mulher com o teste de gravidez. A gente fez a conta, ele não estava em casa, ele estava na montanha subindo o tal do Aconcagua. Irmão, todo mundo pensava que ele ia morrer, a esposa engravidou. Quer dizer, a conta não fecha. Irmão, eu só quero que você entenda que ser leve é viver a vida de maneira leve. É de não pesar o que não é necessário. É de não carregar bagagens desnecessárias. Irmão, se não é leve, não caminha, não vai, não avança. Agora, quando todo mundo chega nos postos de trabalho, ninguém está desanimado, ninguém está bolado, está todo mundo feliz, motivado, cheio da presença do Espírito Santo, porque no fim todo mundo quer a mesma coisa. Eu vou te falar um negócio. Tem gente que pensa que eu estou falando de não andar com um pecador. Você é pecador, bobão. Eu não ando mais com fulano de tal. Você também é ruim. Se o critério for esse, você não serve. Irmão, é com gente dos dois extremos. Gente que só te leva para a perdição e gente que é santarrão demais. Foge. Gente que você tem que ficar pesando as palavras, pisando em ovo. Ai meu Deus, o que ele vai pensar de mim? Ai meu Deus, o que ele vai achar? Foge, bebê. Se você não consegue viver a sua identidade e a pessoa que caminha com você força você a adulterar quem você é, fuja. Porque se tem algo que paralisa a nossa vida, é quando carregamos pessoas na embarcação que não carregam na mesma visão que a gente carrega, que não acreditam no mesmo Deus que a gente acredita, que não sonha na mesma direção que a gente sonha. E é isso, quando a gente entende, a gente tem 4 pilares que precisam ser resolvidos. Se o problema é passado, eu vou ser bem claro com você. Se o que impede o seu crescimento é o seu passado, quando Jesus chega, Ele é poderoso para perdoar todos os pecados e apagar todo o teu passado. Então vamos para a próxima. Se o problema é a sua identidade que foi ferida, veja, quando Cristo chega, Ele estabelece uma nova identidade. Antes éramos um barco à deriva no meio do oceano, mas quando Ele chega, somos adotados pela sua glória e pelo amor da sua presença. E agora não estamos mais à deriva. Temos um Pai no céu que nos ama a ponto de entregar o Filho na cruz no nosso lugar. Então, quando pergunta quem eu sou filho de Deus. É que tem um negócio.
A gente, quando fala sobre a gente, como que eu posso te dizer isso sem ficar chato? Você conversa com gente, irmão, a pessoa só tem uma notícia para contar. Aí você fala, você já viu que tem gente que gosta de parecer pobre? Que tudo ele diz, não tem dinheiro. Ele tem, mas ele aprendeu a dizer que não tem, já viu? Tubarãozinho aqui não tem ninguém, todo mundo é muito rico, né? Ninguém... Tem gente que não tem dinheiro na terra. Alguém viaja de econômica ainda? Ô irmão, você sabe o que eu estou falando, e às vezes até você reclama de tudo. Tudo diz, eu não posso, eu não consigo, eu não sirvo, para mim não vai dar certo, dá certo para todo mundo, para mim não. Não, lindo, quem tem identidade sarada, declara sobre si o que crê, não o que vê. Não, vou melhorar. Às vezes o cenário que você está é totalmente o contrário do que você declara, mas o que você declara se torna aquilo que você vive, a autoridade que há na fé em Cristo Jesus. Então você não diz eu não posso, você diz eu posso. Você não diz eu não consigo, você diz eu consigo. Não, irmão, vamos melhorar. Você vai fazer o seguinte, lindo, se o problema é a identidade que você carrega, vamos curar ela agora. Diga com a boquinha que Jesus te deu, diga eu sou abençoado. Acabou, tirou uma sentença. Eu sou amado. Eu sou escolhido. Eu sou próspero. Eu sou perdoado. Eu sou a imagem, a semelhança daquele que me criou. Eu sou o amor da vida do meu Deus. Amém. Eu sou o que a minha Bíblia diz que eu sou. Acabou. Eu não sou o que dizem, eu não sou o que o meu passado fala, eu não sou o que eu vi na minha infância, eu sou aquilo que o meu Deus diz que eu sou, e acabou. Agora, veja, o crescimento, quando ele é paralisado, ele sofre. Agora, quando você tem uma visão clara, quando você tem um passado perdoado, quando você tem uma identidade firmada, quando você descobre porque Deus te chamou, a sua vida acelera, que te torna... como eu vou falar? Não dá mais para te parar. Eu quero declarar algo na sua vida. Você pode crer nisso? Eu vou explicar um negócio para os irmãos do Tubarão. Quando você abençoa, você faz assim. Quando você adora, você faz assim. Quando você recebe, você faz com a mão assim. Então, receba essa palavra no nome de Jesus. Receba. Eu quero declarar no nome de Jesus que o seu passado será perdoado e você vai perdoar quem lá ficou. A sua identidade será renovada, restaurada. A direção do Senhor vai vir sobre você e vai te levar para um outro lugar. E o ano que parecia estar parado vai ser o ano de maior aceleração da sua vida. O Senhor vai te levar para um outro nível. O que estava morto vai ressuscitar. O que estava engavetado vai vir para fora. E todas as promessas do Senhor que estavam paralisadas irão acelerar de uma maneira sobrenatural sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Eu me empolguei nessa mensagem porque falta 1 minuto para acabar. E eu não falei o que acelera no todo. Eu falei de passado, falei dele, chega, top. Mas tem as pessoas que chegam também que aceleram. Ai, obrigado. Aqui. Eu vou falar agora para vocês. Existe algo que acelera. Ontem a minha esposa me convidou para correr. Ela me irritou profundamente ontem. Porque ela falou, vamos. Eu disse, vou. E eu tenho roupa de correr, mas não corro, entendeu? E eu vou te contar uma coisa que aconteceu semana passada.
janeiro, tem uma corrida de 5 quilômetros num lugar, aí no mundo. Uma corrida de 5, outra de 10, outra de 21, outra de 42. No final do ano passado, ela falou para mim, vamos correr de 5? Eu falei, vamos. 5 eu consigo, eu já devo ter andado 5 quilômetros num dia. Vamos. Aí ela entrou para se inscrever. Não tinha mais de 5, não tinha mais de 10, só tinha de 21. Eu acho que eu não andei 21 km na minha vida. Eu sou quase um carro zero. E ela me inscreveu de 21. Então agora eu tenho que treinar, porque senão eu vou morrer. Eu dei um Google para ver se tem bicicleta no percurso. Você pegar uma bike, dá uma acelerada, um ônibus, um Uber, mas não dá, é tudo fechado. Então, como eu não quero fazer feio, fui treinar com ela ontem. Só que, irmão, eu estava quase morrendo. Eu estava quase descansando na eternidade. Eu estava, Senhor, leva o meu corpinho. E aí, irmão, só que uma coisa me irritou. Porque enquanto eu estava morrendo, ela estava acelerando. Aí eu disse, sabe de uma coisa? Nem que eu morra, mas eu não vou perder para ela. Aí, irmão, eu comecei a acelerar. Falei, eu não vou perder. Aí quando chegava no descanso, assim, e ela chegou no final. A gente fez um treinamento de 7 vezes, correndo 2 minutos, parando 1 minuto, assim, uma coisa assim. No último minuto a minha irmã estava junto. E a minha irmã falou assim, ó, quando eu fizer os últimos 30 segundos, todo mundo vai correr o máximo que pode. E eu não tinha mais nada para oferecer. Irmão, mas quando a minha irmã disse, ela falou para mim, e é nesse momento que eu vou humilhar vocês. Mexe comigo não, irmão. Quando ela disse isso, deu os últimos segundos, eu falei, fui adotada. Irmão, faltava 20 segundos. Eu dei a minha vida, passei as 2. E quando parou, era para ligar para o 192, porque o coração estava 184 batimentos. Mas eu ganhei. Naquele dia, o Espírito Santo me falou, se você anda com gente que te desafia a chegar mais longe, a fazer o que nunca você fez, a ir a lugares que você nunca chegou. É lindo. Eu quero que você saiba, 2024 vai ser um ano de novas conexões. Aqueles que te paralisam serão paralisados, e aqueles que te levarão para o outro nível, que te farão crescer, amadurecer, fortalecer, acelerar, Deus vai colocar na sua vida um a um, e aquilo que era lento vai ficar veloz, rápido, maduro, sobrenatural, porque Deus usa a eternidade, mas usa pessoas para fazer com que a gente chegue ao lugar que Ele já preparou. Jesus, muito obrigado, Senhor, porque o teu vento é impetuoso, o teu vento nos dá direção, nos leva para novos lugares, Senhor. Oh, Jesus, posso te dizer uma coisa? Um dia eu vim pregar em Tubarão há muito tempo atrás, e no dia que eu preguei aqui, Jesus, eu não acreditava que o Senhor tinha me levado tão longe. E naquele dia eu não sabia nem de perto o que o Senhor iria fazer. Era tão pouquinha gente no dia, Senhor, mas hoje hoje está diferente. Porque o Senhor é o único que tem poder para fazer aquilo que ninguém faz. O Senhor é o vento que nos leva em direções que nunca imaginamos, que nos faz viver coisas que nós nunca sonhamos, Senhor Jesus. Então, Pai, que seja um ano de aceleramento, de crescimento sobre a vida dos teus filhos, que eles vão a lugares que nunca foram, vivam experiências que nunca viveram, e que o teu nome seja glorificado através de todos nós, em nome de Jesus, amém.